E aí, gente, nem Science aqui. Hoje eu vou estar com algo que eu não faço há bastante tempo, que é o podcast, né? No canal tem 3 podcasts. O primeiro que é sobre ciência e tecnologia e vários outros assuntos. E fala sobre física, às vezes matemática e tal. Tem esse que é sobre economia. O primeiro foi sobre uma tese do Alberto Cavallo da Argentina em relação à inflação. Usando data mining, né, pra descobrir a inflação de países que mentem inflação, como a Argentina anteriormente, no governo Kirchner. Começou assim, aí foi escalando e tal, até o episódio atual. E o outro que eu fiz menos, né? Que eu sei menos sobre esse tema, é sobre filosofia de direito, né? Então, é um tema que eu já escrevi um livro sobre, mas eu teria que ir mais além pra fazer mais episódios, né? Mas, o que a gente vai falar aqui sobre, né? Tem no canal também o curso sobre economia, né? Então, se você ir pra baixo, você vai ver que tem um curso inteiro sobre economia, tem várias horas. E também tem aulas sobre investimentos nesse curso. Tanto como os aplicativos de investimentos, como funciona esse mercado. Porque eu creio que finanças e economia são duas faces da mesma moeda. Assim como você não consegue viver de economia sem saber direito, sem saber política. Tu não consegue, tu precisa entender. Mas eu acho que é errado você dividir a, a finanças da economia, porque é uma área que elas se complementam em vários aspectos, né? Então, é claro que, por exemplo, alguém pode ser um péssimo economista e um cara extremamente bom em finanças. Que finanças é uma coisa mais tete a tete, né? Uma coisa mais clara, né? Então você tá investindo em ações. Então, o fato que você está investindo em ações é mais um negócio de business, né? É mais um negócio de você entender a empresa, de você entender como avaliar o valor daquela empresa. Que a gente vai ver hoje um pouco sobre. No livro chamado Margin of Safety, né? Que eu vou falar um pouco sobre. Mas o grande ponto é que você não pode desassociar os dois, embora os dois sejam diferentes. Então eu tava vendo um podcast lá do Milley com uns caras do governo dele, falando sobre como no JP Morgan, né, no banco, né, tem lá no andar 35 os economistas e no andar 5 os da área financeira de investimentos, né. E os caras da economia, eles podem errar, né. Então eles erraram, sei lá, a previsão de inflação, que é impossível de prever por sinal, em 0,3%. Tudo bem, eles erraram, normal, possível prever inflação no fim, né? Eles só fizeram uma estima econométrica. E, embora eu creio que econometria eu acho extremamente válida, tá? Então, a teoria neo-austríaca, né? Se eu puder chamar assim, ela admite matemática na economia usando complexity economics, né? Que é um tipo de matemática específica, né? Mais algorítmica, né? Mas eu não vou falar sobre aqui hoje, né? Eu já fiz vídeos no canal sobre. Mas o cara no financeiro ele não pode errar. Eles falam, né? Não, tu não pode simplesmente, eu vou é, investir aqui por uma questão de relação de juros. E aí, como investir em relações de juros também, né? Então, como a gente vai ver posteriormente. Então, você investe no mercado de débito, você investe no mercado associado a isso. Esses números, eles têm uma relevância. Então, dependendo do tipo de asset que você está investindo, se a taxa de juros subir ou descer, você está perdendo dinheiro. Se a inflação subir ou descer, você está perdendo dinheiro. Perdendo milhões aí. Então, tem uma diferença entre os problemas que o economista vai enfrentar na prática, né? E o cara que está investindo dinheiro de verdade. Normalmente, no setor de investimentos, numa empresa de investimentos, como a BTG da vida, o funcionário, ele tem uma quantidade de capital da empresa que ele vai poder ter acesso para investir. Então, ele não investe o próprio dinheiro necessariamente. Talvez ele seja um sócio, talvez. Enfim. Também, esses grupos de investimentos, você tem uma ajuda a outras pessoas, né? Então, hedge fund, por exemplo. No hedge fund, basicamente, você vai... por exemplo, vamos supor que eu tenho muita grana, eu tenho, sei lá, 100 milhões em ativos, propriedades minhas, e eu tô a fim de
eu não manjo tanto de investimentos quando o cara é especialista, vamos supor. Eu sou um cara rico que não manja. E eu dou dinheiro pra outra pessoa investir. Eu lembro de um curso de investimentos que eu fiz na Universidade de Geneva, que eles falam que normalmente o alfa, né, que é o retorno, né, dos hedge funds não são tão altos quanto parece, né? Então, pode falar, mas como que o alfa deles não é tão bom? Os caras são hedge funds, eles deveriam saber como. O BlackRock da vida, eles deveriam saber como sempre ter ganhos, né? Mas não é bem assim. Não é tão simples assim. Mesmo para empresas grandes. Hoje em dia também tem muito algorithmic trading, né? Que tem vários documentários sobre isso, livros sobre isso. Normalmente mais focado em options, né? Que eu já falei também sobre no canal. Eu não vou falar tanto de options aqui, que são opções. Opções são basicamente investimentos que você tem uma relação de contratos que tem um prazo de maturação. Nesses contratos você tem várias formas de você estruturar essa opção. Então, tem várias, entre aspas, opções, né? Então, tem call options, que dentro desse contexto tem várias. Tem put options, que são, nesse caso, são opções de compra e venda. E tem uma coisa chamada yield, não sei se é yield curve, não lembro exatamente, mas tem uma curva de maturação em relação a esse contrato. Você tem que saber a hora de vender, senão você perde. Tu não pode deixar o contrato amadurecer totalmente. Tem uma relação de oferta e demanda desses contratos. Uma paridade do preço. O maior preço que a pessoa quer vender e o menor preço que a pessoa quer comprar. Você tem uma relação assim, né? Quando você. Quando você finaliza o contrato, né? E tem opções que você vai, por exemplo, apostar que a ação vai subir. Uma long, por exemplo. Ou um short que você pensa que ela vai descer. Então você pode fazer uma long, calma. Você pode fazer coisas até mais complexas que você. Eu já mostrei no canal, né? Mas vai ter diagramas, né? Que você pode usar como butterfly, por exemplo. Straggle, se não me engano. Então, eu não vou dizer com detalhes cada coisa como funciona, porque é mais prático, né? Eu mostrei, tem um vídeo do curso sobre economia que eu mostrei. E é uma coisa que demanda muito conhecimento, né? Tem que ter também conhecimento sobre relações de alfa, beta, gama e coisas do tipo, que são relações de derivadas, né? Nesse contexto é útil, tá? Sabe, é chamado de Greeks. Que são valores que você tem que estar continuamente vendo a relação deles. Eu não creio que volatilidade é muito útil no contexto de ações, mas de options normalmente é visto como importante. Mas opções é um mercado muito mais complexo e muito mais avançado, né, na minha opinião. Pra você fazer as coisas corretamente. Você tem que fazer cálculos de fato, porque você pode perder muito mais do que ganhar. Então não é uma área que o novato vai entrar. Bom, esse livro, pra entrar no livro logo, né? Senão eu vou ficar aqui falando um monte de coisa. Ele é um livro sobre como investir no contexto de Value Investing. Value Investing é um tema normalmente associado ao Warren Buffett, né? Ele é um tema em que você quer não se basear em técnico-análise da mídia, mas fundamental análise. O que é técnico-análise no mercado de investimentos? Você usa mais gráficos. Você usa padrões em gráficos, padrões visuais, para entender como aquele security, né? Como aquele instrumento financeiro está funcionando. E é usado em hedge funds, é usado em empresas de investimentos. Livros de investimentos falam sobre técnicas como marcadores, né? Como qualquer aplicativo de software de técnico-análise vai ter isso daí, né? Tem o MACD, são algoritmos, né? Algoritmos estatísticos para analisar séries temporais. Você tem Bollinger Bands, Bollinger, né? Com 2 L's. Você tem acho que é Average Directional Index. Tu tem muitas coisas que você, assim, primeira vez que você entra num software, eu já mostrei no canal também, de técnico análise, você vai ter eles ali.
E muitos livros falam sobre isso também. E falam sobre a utilidade deles. Eu creio que não é inútil. Por exemplo, tu tem que saber relação de volume de transações, tu tem que saber relação de dados que são informações relevantes. Então, aquilo não é não é inútil totalmente. Muitas das métricas. Por exemplo, tu concorda que quando você vai estudar as ações de uma empresa, tu tem que saber o preço dela também atual, né? O histórico dela atual. Não, os gráficos não são inúteis, né? Tu tem que saber o preço atual, tu tem que saber dados econométricos da empresa, ou do asset que você quer investir. Então, de fato, se você falar, não, estatística é totalmente inútil, não, você é maluco, porque toda a base aqui é estatística. Porém, a sua decisão de comprar e vender ações, ou futures, que eu já vou falar, ou outros instrumentos financeiros como CDO ou CDS, derivadas, né? Vem no caso de uma. Tem que vir de uma noção de conhecimento, de fato. Então, tu vai investir em commodities. Tu tem que ter conhecimento sobre aquilo. Vai investir um índice, né? Por que você quer investir em índice? Será que índice é uma forma correta? E normalmente esse livro, ele trata muito sobre o erro de ganhos de curto prazo. Então, normalmente ele fala com empresas de investimentos e até o mercado de ações como um todo. O próprio Wall Street, eles têm uma relação de ganhos de curto e médio prazo. E normalmente bancos de investimentos, eles têm essa noção de médio. Então você tem os ativos de longo prazo, mas você também tem ganhos de curto e médio prazo. Por quê? Quando você tem clientes nesse mercado, precisa entregar para os clientes coisas continuamente. Até o livro fala sobre os managers, né, de clientes, né? Então você tem um cliente que tem dinheiro pra caramba, ele põe dinheiro no hedge fund, na empresa de investimento, não importa qual seja, e você tem que gerenciar essa grana e gerar retorno. É isso. E tem pessoas que elas ficam em pé no saco mesmo. Toda hora visita o cara pra saber como tá a carteira, e como você vê a carteira continuamente. E a pessoa tá se investindo dinheiro ali, né? Às vezes todas as suas finanças, né? De repente. Obviamente ela tá correndo risco, né? E por ela estar com um investidor conhecido em Wall Street ou outra coisa, um banco conhecido, um hedge fund conhecido, num Citadel da vida, ela acha que aquilo vai ser bem gerenciado. E que se ela perder dinheiro, se apresentar em falência, ela vai dar merda, né? Mas com certeza ela não vai ser paga. Ela tá correndo um risco, né? Só que o ponto é se você pode gerar retornos alfas, né? Que a gente fala, continuamente. Normalmente não é bem assim. Então, ele fala sobre essa questão, né? Que na verdade isso dá uma. Para o investidor, o investimento no fim é uma coisa muito emotiva também. É uma coisa muito de tomada de decisão. Isso coloca uma pressão nele que às vezes pode fazer ele tomar decisões erradas, né? Que ele não tomaria se fosse apenas seu capital. Quando você investe o seu capital e não dos outros, você vai ter muito mais aversão a risco, né? Você depende daquele. Então ele fala, seria melhor que esses managers, né? Eles investissem juntos com os clientes. Então, tipo, você tem a sua carteira e a sua carteira ser a mesma do que o seu cliente. No caso, a do seu cliente ser igual à sua. Ele dá essa sugestão. Porque no caso, você vai perder dinheiro se você errar. Não é só o seu cliente. Quando só o seu cliente perde, ok, meu cliente perdeu, eu não vou ganhar meu bônus e tal. E também, eu creio, na minha opinião, do ponto de vista até psicológico, esse negócio de bônus, ele não funciona. Bônus normalmente gera uma pirâmide, ou a possibilidade de uma pirâmide no longo prazo. Então, esse é um grande problema. Mas o grande ponto dele é que você buscar. E Value Invest não é uma questão de curto prazo, é uma questão de longo prazo. Então você tem coisas. Quais são as coisas de curto prazo, né? Day trading, que é investimentos de um dia, então no software lá de transações, de fazer trading. Tem lá a opção se você quer um day trade ou um swing trade, por exemplo. Então você quer fazer uma transação que ela tem um prazo pra hoje. Então se der merda hoje, tu se ferrou. Então, se você investir num ativo que caiu, então se você postar que esse ativo tá subindo, né? É bullish. Se você pensar que o ativo vai cair, né? Então você pensa que uma ação vai cair na empresa, naquele dia. Aí no caso,
Você quer fazer um short, né? Fazer uma option. Só que é diária, né? No day trade. Se ela subir, tu se ferrou. É um prazo de um dia. Ela não, então, o tempo é muito curto. Normalmente, em day trading, o valor que você investe, como são porcentagens menores de avanços em questão de yield, porcentagem, você é 20 mil, 15 mil, 10 mil. Então, para a transação fazer sentido, né? Pode invocar uma option ali também, enfim. O swing trading, ele não é assim, ele é mais semanal. Então, não semanal necessariamente. Tem um prazo ali, mas do que é um swing trade comum. De 2 semanas, 3. Mas o swing trade normalmente tem uma fase de tempo maior. Então, se tu acha que tem uma volatilidade. Perdão, volatilidade não. Se tu acha que tem uma relação que tal commodity vai subir de preço daqui a umas 3 semanas. É muito comum, por exemplo, o preço de commodities subirem na troca de ano. É uma coisa psicológica, cara. Níveis eu já li sobre isso. Então tem uma coisa psicológica que. Não é um mito, na verdade. Algumas commodities no fim do ano, ações também sobem. Numa. Assim, a primeira semana, por exemplo. Eu vi dados da. Acho que é NY Max. New York Stock Mercantile Exchange. É uma coisa assim. E eu vi dados ali de shorts e de longs. Se apostar se vai cair ou subir. No fim do ano de algumas commodities. E eu vi que de fato isso acontece. E eu vejo muito short no fim do ano também. Nos meses perto do fim do ano. Pessoas apostando que commodities vão descer de preço. E eu vi dados ali que, no geral, tem épocas do ano que você tem mais shorts do que longs. Então as pessoas apostam mais que aquele future vai cair do que vai subir. Isso é interessante, porque normalmente a pessoa de fora, ela olha para o mercado de investimentos. Eu vou investir em algodão, na commodity. Então o future, para quem não sabe, é um contrato de maturação fixo. Não necessariamente, mas normalmente é fixo. Então tem outros tipos. O mercado de investimento tem um monte de trâmite, né? Mas no geral é fixo. Ou seja, eu creio que o preço do arroz vai subir ou descer daqui a 3 meses. Então tem um prazo de maturação fixo. Quando esse contrato amadurecer, finalizar, você não pode mudar nesse contexto específico que eu tô citando, de future. Então se no futuro ele não tem o impacto que eu quero, né? Vamos supor que seja o preço subir ou descer. Eu tô na merda, eu vou perder. Em relação à porcentagem que desceu. Como que funcionam essas flutuações de commodities, por exemplo? É o preço de mercado. Então, por exemplo, vamos supor que petróleo. No início da guerra da Ucrânia contra a Rússia, o preço do petróleo não subiu na hora. Alguns meses depois subiu. Por que subiu? Por uma crise geopolítica que gerou, porque a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Tu tem o maior exportador para a Europa. Tendo treta com a Europa. Tem ataques lá nos gasodutos, né? Pra quem não sabe, veja o curso de economia, tá? O curso de economia vai te ensinar tudo isso daí, do canal. Senão é de graça. Eu tenho uma aula sobre gasodutos. Então eu falei sobre a estrutura dos mapas de gasodutos na Rússia, no Mar Negro, enfim, no Canadá, nos Estados Unidos, né? Enfim, em vários lugares do mundo. Se tu atacar com essa merda, cara, dá muita merda, porque você tem um monte de gasodutos que não vão estar funcionando para transmitir essas commodities de um lado pro outro na Europa, por exemplo. Ele serve exatamente para isso. Normalmente você tem também LNG, né, que é gás natural liquidificado, que você envia por barco, mas tem coisas que você só envia por gasodutos. E isso dá merda, cara, isso dá muita merda. Então você tem questões geopolíticas que atingem diretamente o mercado de trade. Porque se tu tem a coisa mais básica em commodities, se tu tem menos commodities, o preço aumenta, se você tem mais, ela baixa, utilidade marginal. Principalmente de coisas inelásticas, né? Então as pessoas precisam de gasolina, que é um derivado de hidrocarbonetos. Só que, se tá tendo uma crise nela, como faz? Os hidrocarbonetos em si, como que eu vou... enfim, em crude oil, né? Que é o petróleo cru. Como que faz? Porque tu tá colocando
uma escassez em algo que todo mundo precisa, né? Tem empresas que dependem disso, de transporte, de commodities. Nós dependemos disso, cara. Se não tem. Esse aumento da gasolina se for substancial, o custo de transporte é substancial. Isso impacta até o preço de alimentos, porque tem um custo de transporte para você transportar, por exemplo, até de forma intra-estado, né? Então eu quero transportar arroz do Rio Grande do Sul para São Paulo. Tem um custo. Obviamente, você comprar peixe no Porto de Santos é muito mais barato do que você comprar o peixe exportado do Porto de Santos para outros estados do Brasil. E tem um custo. Tem uma linha de produção. E todo mundo quer lucrar nessa linha de produção, obviamente. Então, isso aumenta o custo. Se você comprar lá na fonte, a coisa mais fácil é você pegar da fonte, né? Lá e pescar. Tão abundante que tem ali na região. Então, tu vai ter um lugar que tem tantos cocos que você não vai comprar coco. Tu vai no pé e pega. Esse é o nível em algumas cidades do Brasil, né? Alguns lugares do Brasil. Tem frutas em tanta abundância que você pega lá do pé da sua casa ou da floresta, da região ali, da mata ali que é perto já da casa. Então, essa relação de abundância é muito importante em relação a preço de commodities. Isso acontece também no petróleo. E se você, vamos supor que você investe em futures, você apostou que o preço do petróleo em, em 3 meses ia descer. E ele subiu por conta dessa crise entre a Rússia e a Ucrânia. Então tu vai se ferrar, porque tu apostou um short, uma option no caso, e a option dá pra você perder muito mais. Você apostou que ia cair e subiu. No caso, isso vai gerar um problema claro pra você. Que no caso de options pode ter infinito, né? Tem casos em options que o nível de problema que você pode ter é crescente infinitamente, entre aspas, né? Você pode perder, entre aspas, infinitamente. Você pode também ganhar, mas enfim, é por isso que é mais arriscado alguns tipos de options. Por isso que normalmente options é muito mais difícil, né? É muito mais complexo. Tem que saber muito os detalhes como funciona, né? Tem um vídeo no canal sobre, né? Mas é muito mais complexo do que outras áreas, né? Por isso que eu disse muito no curso de economia, na parte de investimento, sobre como commodities você tem que manjar muito da commodity. Tem value investing mesmo em commodities, não é só ações. Esquece que investimento é só ações. Tem value investing no mercado de tudo, né? Você tem que saber o que tá acontecendo. Tu tem que manjar muito de options pra você fazer uma option. Você pode fazer options em ações em tudo. Mas em commodities, tu tem que manjar daquela commodity específica. Tu não sabe o que é um gasoduto, cara. Como que tu vai investir em petróleo? Tu não sabe o que é Mar Negro. Tu não sabe o que é Mar Cáspio. Tu não sabe o que é. Tu não sabe onde fica o Mar Mediterrâneo. Tu não sabe onde fica o Mar Báltico. Como que tu vai investir em petróleo? Tu não sabe o básico de transportes de petróleo. Tu não sabe o básico sobre geografia. Por sinal, sem geografia, tu não sabe economia também. Economia, tu precisa de direito, você precisa de política, você precisa de geografia também. E de trading também, porque você tá. Uma coisa também, uma dica, que eu aprendi no curso sobre da Universidade de Geneva. Tira essa mentalidade da sua cabeça que de investimento só no Brasil. Tira. Arranca isso daí. Normalmente, tu tem mais retorno investindo em empresas ao redor do mundo. Por quê? Não é questão de diversificação. Tu tá muito limitado no seu próprio governo apenas. No próprio país. Tem que entender que se você tem um leque maior e você conhece esse leque suficiente, tu pode ter opções melhores. Ah, mas a Berkshire Hathaway só investe praticamente nos Estados Unidos ou na Europa. Tudo bem? A Berkshire Hathaway também não investe em empresas de tecnologia. Significa que a Nvidia não deu certo? Bitcoin não deu certo? O próprio Warren Buffett, sendo um cara extremamente importante, falou que Bitcoin não quer dar certo. E na época que ele falou, se não me engano, ele tava em alguns milhares de dólares. Hoje tá em. Acho que tá mais de 100 mil atualmente, né? Tá flutuando aí. Eu lembro quando tava 300 dólares, cara. E eu não comprei. Isso se chama burrice. Eu lembro quando tava menos de 300 dólares. Eu lembro quando caiu de 9 mil pra não sei quantos mil dólares e eu não comprei. Mas enfim, não importa. Eu não... Nem só de pão virar homem, né? Mas o grande ponto é que você tem que entender
E você tem que ter conhecimento do asset que você tá investindo, né? Tu tem que ter um conhecimento claro disso, né? O livro fala sobre muitos temas, né? Ele fala sobre investidores bem-sucedidos e não-sucedidos na página 9, por exemplo, né? Ele vai falar sobre como normalmente a visão é mais baseada em análises, em algoritmos e não em conhecimento de fato daqueles assets, né? Não em razões claras de que aquilo realmente é um investimento que tem um preço inferior ao que você está pegando. Normalmente, a visão de Buffett, por exemplo, é uma visão de que você pega undervalued stocks. Ou seja, você pega assets que estão com valor abaixo do real deles. Uma empresa, ela teve uma queda, por exemplo, a Meta, por exemplo, teve uma queda em 2020, mais ou menos, 2020, 2021, muito grande, muito forte. Aquela queda histórica da Meta, do Facebook, né, era hora de comprar, e não de vender. Quem comprou antes, é claro, deve ter vendido com medo, mas é óbvio que a Meta ia se reerguer, e se reergueu, e tá crescendo mais do que nunca. Então, essa é a noção que alguém tem que ter, né? Quando a empresa tá na merda, aí que você tem a oportunidade. Tem uma passagem do Buffett, né? Da American Airlines, se não me engano. Ela tava na merda por um escândalo que teve. E foi ali que ele comprou um valor bem substancial. E ela voltou às rédeas, né? Ela não faliu. Então, normalmente você pega o que tá na merda. O que tá abaixo do valor de mercado. E você tem que ter um estudo também, né? Tem um estudo normalmente sobre future cash flow. Você tem que ler o income statement da empresa, tem que ver o reporte financeiro do ano da empresa e dos anos anteriores. Tu tem que entender, ler dados contábeis da empresa. Isso aqui eu já fiz no curso sobre economia do canal. Então, se você quer saber como funciona, eu já falei sobre isso. Então, Value Investing, você tem que entender. No caso, se for ações, né? Se for commodities, é outra história. Tu investir em ações e commodities é outro reino, é outro universo. Tem que saber mais de economia, por sinal. Né? De empresas, você tem que saber mais de business. Né? Das ações, né? Uma dica também que esse livro dá é não focar tanto em dividendos. Não porque uma empresa paga mais dividendos que ela é melhor. Pelo contrário, na verdade ela pode estar no processo de liquidação para gerar mais, manter investidores ou gerar mais. Então, normalmente, uma empresa que paga dividendos continuamente não necessariamente ela é melhor. Não necessariamente ela vai apreciar no futuro. O que você quer é a apreciação. Então, não que todas é assim, né? Mas normalmente a pessoa tem, não, eu só vou ter. Tipo, a pessoa joga no Google empresas que pagam dividendos e ela investe nessas empresas. Isso é uma pesquisa de mercado horrível. É uma coisa extremamente amadora. Tu não pode pensar de uma forma. E normalmente é pago. Depende de como é pago por semestre, não é todos os meses assim. Depende da empresa. Então tu tem que ter essa noção de que dividendos não são algo que tão assim. Uau, assim. Quando você vai avaliar um asset. Se de fato a empresa ela tá com a ação undervalued, né? Ela tá com uma avaliação abaixo do seu preço de mercado de real. E ela tem uma apreciação futura que você vê. E ela paga dividendos, melhor, cara. Mas tô falando, não use isso como métrica. Por exemplo, tem ferramentas que colocam pra você, ó, as empresas com mais retorno de dividendos. Tu não vai investir nas empresas com mais retorno de dividendos apenas. Uma coisa que o Buffett, por exemplo, diz é que um dos dados mais importantes, além de future cash flow da empresa, é o return on equity. Não confunda com o ROI, né? É o ROE. Return on equity. Retorno de equity a investidores, né? E isso daí também tá em muitos reportes financeiros. Então, por exemplo, eu li no canal o reporte financeiro da Nintendo. Tem lá o retorno on equity deles. Esse é um dado importante. Se for alto, isso é uma coisa que é relevante. Em relação a esse dado. Então, Future Cash Flow, Equity. Esse livro também, assim como o Buffett disse, é contra a EBITDA. EBITDA é Earning Before Taxes, Interest, que é juros, Depreciation e Amortization, que é depreciação e amortização. Vamos pro ponto de depreciação. Eu tenho uma palestra do Buffett falando na Berkshire Hathaway sobre isso. Depreciação é um custo antes do ganho.
Então tu tem uma empresa de animação, vamos supor, ela é uma empresa terceirizada que faz renderização para filmes. Então tem computadores tryhard lá que faz renderização para filme ou até na nuvem. Porque tem bastante capacidade computacional. Vamos supor que seus computadores, muitos começam a pifar do seu servidor ou o que for. Tem que trocar as peças. Tu tá tendo que ter um custo de reparo. Depreciação tem a ver com coisas que ao longo do tempo vão cair no seu valor ou utilidade. No caso, a peça queimou, é inútil, você joga no lixo. Fazendas de mineração de criptomoedas também é assim. Então, o custo de depreciação é contínuo. As peças quebram do servidor, tu vai lá e repara. Manutenção contínua. E você não ganhou ainda, necessariamente. Então, é um custo contínuo, não é um custo você pode ter uma noção antes de ganhos. Não, é um custo contínuo. Os juros, de fato, tu tem prazo de pagamento de juros. É diferente. Mas a depreciação é uma coisa contínua, então você não pode usar o EBITDA como algo para fazer a evaluação da empresa. E normalmente, todo o sistema de software ou site de investimento de aplicativo tem lá o EBITDA da empresa. Isso é inútil. Na visão de value investing, eu creio que a razão é a depreciação. A amortização é outra coisa. Não vem ao caso aqui, a depreciação é que é mais importante para a empresa. E tem empresas que têm taxa de depreciação maior, né? Enfim, vai ter gastos maiores. Normalmente a indústria vai ter uma taxa maior. O cash flow da indústria às vezes é negativo, e isso é normal, porque tu tem gastos continuamente. Então, future cash flow não é tão importante para indústrias, né? Para uma empresa mais industrial, né? Na prática. É uma coisa que o Buffett fala também. Que tem a ver, obviamente, com esse livro. Então, esse livro critica o EBITDA. Talvez não o EBIT. EBITDA é Earning Before Tax and Depreciation. Nesse caso, ele é relativamente útil, né? Porque você tem o que é ganho de bruto, né? Antes de impostos e juros. E você tem que pagar os juros, né? Um custo posterior futuro. Então, esse é um ponto importante que ele fala na página 71 e 72. Sobre EBITDA bastante, né? Então, ele até compara EBITDA com EBITDA. E faz uma comparação entre duas empresas. É muito bem feito, né? Na página 83, por exemplo, ele vai comparar, aqui mudando de tema, os ganhos de investimentos, a taxa de ganho de investimentos de 5, 10, 20, 30 anos. Ele mostrou que os de 20 e 30 anos têm muito mais retorno. Qual que é a visão dele? Normalmente, as relações de ganho de curto prazo, eles têm taxas de retorno menores. Tu vai ter mais perdas também, né? Então, normalmente, quando você apenas foca em instrumentos que você conhece, você tem conhecimento bruto sobre isso, você entende aquilo de tal forma que você tem. Não é uma especulação. É uma aposta no fim, né? Mas é uma aposta considerável, assim. É uma aposta racional. Não obviamente, a empresa pode ter flutuações que você não pode prever. Você não pode prever o futuro. Mas tu pode entender que, dado o histórico financeiro da empresa, dado relações claras no seu reporte financeiro, na área que a empresa. Porque não é só no reporte financeiro, tá? Tu tem que também entender relações de. O que a empresa faz, né? Então, a Nvidia. Por que a Nvidia deu certo? Porque, cara, tem um mercado muito grande de pessoas, não só de empresas, mas pessoas que compram placas de vídeo toda hora. Principalmente pessoas mais jovens que jogam jogos. A Nvidia, ela vende muito pra quem joga jogo. A demanda é muito alta pra quem joga jogo. Ou pra quem quer um PC melhor. Então, por que a Nvidia cresceu? Porque a demanda por placas de vídeo aumentou no mundo. As pessoas que gostam desse tipo de coisa aumentou. Então, ao redor do mundo, é uma coisa é elástico essa relação, né? Porque o preço afeta a demanda. Mas é muito relevante essa questão, né? Então, esse é um ponto importante em relação a esse conhecimento. Títulos também ele vai falar bastante. Então, títulos é assim. Uma coisa que ele fala que eu não sabia. Normalmente, mesmo títulos de 30 anos, 20 anos dos Estados Unidos que as pessoas compram, pode
desistir desse título quando você quiser, tá? É de 30 anos, mas não precisa esperar 30 anos pra você vender. Porque você tem uma coisa chamada risk-free rate, que é a taxa de risco livre que você tem em relação à apreciação desse título. Título é basicamente você investir no governo. Só que normalmente as pessoas desistem desse título e normalmente em 20 dias a média. Então, tem até um livro do Soros, Alchemy of Finance, que ele tava falando sobre como saber a hora de desistir daquele título na hora certa. A gente calcula uma coisa chamada yield curve. Tem até softwares que fazem isso. Então, dada o tipo de título que você comprou, vamos supor que seja de 10 anos dos Estados Unidos ou do Brasil, tem uma relação de curva de ganho que você tem em relação ao prazo que você... da variação também daquele título ao longo do tempo. Em relações de taxas de juros, inversão da taxa no mercado de ações também em relação a títulos, né? Porque o mercado de títulos ele afeta o de ações e vice-versa. E taxas de juros e inflação também afetam os títulos, né? Que afeta também o mercado de ações. Então essas coisas afetam os dois amplamente. E essas situações você tem que entender que tem pessoas que agem com base nesses dados. Então não é nem a causa e efeito, né? Mas a questão de que a resposta das pessoas em relação à alta de taxa de juros ou baixo. A alta de inflação ou baixa de inflação no país. Então, às vezes, nem é lógico essa relação. É como as pessoas funcionam. Então, tem grupos de investimento que eles usam esses dados para saber se eles vão pôr mais dinheiro em títulos ou em ações. Um ponto de vista mais macroscópico de macroeconomia. O mercado de Forex também. O mercado de Forex, ele é um monstro um pouco maior. Mais difícil. O mercado de Forex é diferente. Forex é mercado de commodities. Câmbio de commodities. Então, se você quer investir na taxa de diferença entre o pound inglês e o dólar. Então, tu acha que o pound inglês ele vai se apreciar, ficar mais com valor em relação ao dólar. E vamos supor que foi uma flutuação de 3 meses, um dia, se for day trade, enfim. As razões que você pode fazer para isso podem ser políticas. Então, podem ser políticas. O Soros fez um ganho de bilhões nos anos 90. Porque o pound inglês demorou para entrar no euro. O euro apreciou em relação à Europa, obviamente, porque antes cada país tinha sua moeda, a França, a Alemanha, blá blá blá. Quando entrou o euro, que era outro nome na época, a Inglaterra ficou meio com o pé atrás. Só que nesse tempo que ela ficou com o pé atrás, o euro sendo formado estava apreciado, porque tem uma coalização de várias moedas, né? Então apreciou em relação ao pound e o pound depreciou. E o Soros investiu na queda do pound. Então ele falou, o pound vai cair porque isso é óbvio, né? Óbvio que ele vai depreciar em relação a essa nova moeda vindo europeia. Então ele investiu num short. Uma option em short. Com hedge fund lá, ele pôs bilhões nisso. E ele ganhou bilhões nisso. Então ele apostou que a moeda ia cair. Então, por exemplo, tu pode apostar que o real vai cair. Em relação a outra moeda e tu ganhar em relação a isso. Então, só que a visão dele foi uma relação política. Ele entendeu uma questão política e uma questão de economia e finanças ao mesmo tempo. E é até legal porque você tem o trâmite que demora em relação a isso pra você ter essa... Não é do dia pra noite que a Inglaterra poderia entrar. Então era um ganho certo. Porque é óbvio que ia depreciar e é óbvio que não ia haver uma mudança rápida. Ele basicamente quebrou o banco da Inglaterra, né? De forma legal. A burrice foi da Inglaterra de não ter entrado no euro antes. Então... E é óbvio que isso ia acontecer. Mas ele viu uma oportunidade, Soros, né? Em relação a uma oportunidade financeira nessa questão. O livro dele, Alchemy of Finance, por exemplo, é um livro obrigatório para quem estuda esse tema. É mais prático sobre investimento e tal. Ele até usa um pouco de lógica para investimentos em alguns aspectos ali, né? Mas o grande ponto dessa questão é que você tem que ter conhecimento de política e geopolítica também. Se você for investir em commodities ou em Forex. Forex é muito mais difícil. Tem que saber muito mais de economia. Muito mais. E às vezes não é a causa política. Tem que entender que o mercado de ações e de investimentos, eles têm que ver com como as pessoas agem. Então, normalmente, se houve uma apreciação do dólar em relação ao real, pode ser uma relação de como as pessoas agem no mercado de trade. Então, você tem que entender como as pessoas agem. Se as pessoas, elas normalmente agem de uma forma... com indicadores econômicos específicos, não é que o indicador muda a economia, é que as pessoas
a preferência temporal das pessoas em relação a relações de trading mudam conforme certos dados econômicos mudam. Essas formas que as pessoas funcionam no geral. Então, tem uma notícia no Japão, teve recentemente, né? De insolvência. Teve nos bancos japoneses. Eu vi o Peter daquele do Ancapsu falou sobre isso, né? Então, teve uma notícia que falou, os bancos do Japão estão com insolvência, né? A China também tá com insolvência. Todo banco, hoje em dia, tá com insolvência, no fim, porque reservas fracionárias, eu não vou falar sobre isso exatamente, mas todo banco hoje em dia tem insolvência, na prática, na minha opinião. E, embora a liquidez alta, de certa forma. Entre aspas, né? É exógena, né, na verdade. Só que isso gerou essa notícia foi gerada, na verdade, por um hedge funds ao redor do mundo que tiraram dinheiro dos bancos das empresas do Japão. Por conta disso, dos bancos do Japão. Então, teve um grande movimento de mercado que foi noticiado. Porque esse movimento pode ter sido por grandes empresas, hedge funds. Não é tipo a pessoa A comum. Não, quem move o mercado principalmente são os grandes players, né? São grupos financeiros. Até que tem informações, assim, informação privilegiada também. Então, em relação a dados de empresas, como no caso bancos japoneses. Então, você tem dinheiro no mercado de ação japonês. E você vê que tá tendo insolvência bancária. Você tá vendo que tá tendo dados ali que estão mostrando problemas. Para de investir ali, tira dinheiro de lá. Porque senão você vai perder. É uma coisa óbvia. Então, às vezes, essas situações vêm até de grandes players do mercado que tem conhecimento que eu não tenho, que você não tem em relação a dados daquelas empresas. Conhecer pessoas de lá, networking monstro, né? Em relação aos caras que mandam nesse tipo de banco de investimentos, de depósitos, que é junto hoje em dia, né? Mas o grande ponto é que normalmente você tem essa relação de normalmente mudanças do mercado podem vir com questões psicológicas, questões de decisões de pessoas que não necessariamente são racionais. O mercado, ele é irracional no geral. E você tem que entender isso. Não precisa de uma lógica necessariamente apenas do asset ali. Tem que entender o que está acontecendo em relação a narrativas econômicas. Se a gente pegar Robert Shiller, né? Ele criou a teoria, na minha opinião, de narrativas econômicas. Em que você tem narrativas econômicas na mídia, uma constelação de narrativas, de opiniões da mídia, no Twitter, em todo lugar, e que definem o que as pessoas pensam sobre aquilo. E isso impacta também a área de investimentos. Tem investidores que usam o Twitter, que usam informações na mídia, nas redes sociais, em relação a narrativas de commodities, narrativas associadas a governos e coisas do tipo, que vão fazer ela ter uma base, se ela vai investir num certo asset ou não. Então, sei lá, uma empresa tá sendo falada mal pra caramba na mídia. Notícia muito forte contra a Tesla, por exemplo. Uma merda que o Elon Musk falou, uma coisa boa. Tem uma apreciação que você pode aproveitar em relação a isso, e flutuações de swing trade, às vezes. Às vezes vale a pena você fazer um swing trade, porque, sei lá, um CEO falou alguma merda, tu sabe que a ação vai cair, mas você sabe que depois vai subir de novo. Quando cai, você compra e depois vai voltar ao normal. Normalmente. Não foi uma merda colossal, né? Mas às vezes a merda é colossal, como foi no Facebook. Quando o Mark Zuckerberg teve que fazer aquelas questão lá com o governo americano. E mesmo assim a ação sobe depois. Então tu tem que ter essa relação de que oportunidade de ações normalmente depende de coisas como as pessoas agem, né? Como as pessoas agem, essa notícia do Facebook em 2020, como elas agiram no passado. Então, por exemplo, teve notícias que falou, esse cofundador do Facebook perdeu tantos milhões na queda das ações da empresa. Ele não perdeu na prática, porque se ele não vendesse quando caiu, ela apreciou de novo. No longo prazo ele não perdeu nada, na verdade. Pelo contrário, ele apreciou. Ele não deveria vender quando caiu, porque depois voltou ao normal e ficou maior. No fim não perdeu nada. Ele perdeu naquela época que tava baixa, mas ele não fazendo nada, ela subiu depois. Então tu entende que a ação do Facebook nessa época, ela estava num preço abaixo do mercado. Uma questão política, uma questão que teve lá nos Estados Unidos, lá, da treta lá com o Facebook, que depois resolveu. Hoje, as empresas as Big Techs estão alinhadas com o governo atual americano, né? Naquela época não. Mas o grande ponto é que tu tem essas questões que são psicológicas, né? Praxeológicas da economia e narrativas econômicas.
Então, querendo ou não, economia comportamental é muito importante. Não que economia comportamental e neuroeconomia vai fazer você investir melhor. Mas é importante você saber, na verdade, ter bom senso de como as pessoas funcionam, né? Como o mercado funciona em relação a notícias que podem ver. E é uma oportunidade que pode rolar através disso, né? O livro fala sobre isso, né? Sobre a questão psicológica em relação a você... Normalmente, um bom investidor, segundo esse livro, né? Margin of Safety, ele basicamente não vai ligar pra... Ele não vai ser emotivo. Ele vai agir de forma racional e totalmente fria em relação aos investimentos, né? Totalmente fria. Ele sabe que aquela ação ela vai apreciar no futuro pelos dados que ele estudou daquela empresa, reporte financeiro, em relação à inovação da empresa e coisa do tipo, que é muito importante. Então ele sabe que aquilo vai dar certo. Ele sabe. Ele tem conhecimento. Ele entende que é óbvio que aquilo vai crescer. Porém, ele não pode ser dado a flutuações que, por exemplo, vamos supor que alguém investiu na Meta antes dessa queda. O preço apreciou no longo prazo, ao longo dos anos. Hoje a gente tá em 2025. Se ele comprou antes, de boa, apreciou. Só que a questão é, e se ele vendesse na época que caiu? Ele ia perder. Mas por que ele perdeu? Porque ele cometeu um erro em pensar que a Meta ia cair, cara. Você acha que a Meta ia falir por causa de uma briguinha lá com o Congresso americano? Não, cara. É uma das maiores empresas do mundo. Como que ia falir, assim, nada? Como se ela dependesse dos Estados Unidos, por sinal. Enfim, basicamente essas são as questões, né? Então, tem na página 218, por exemplo, ele vai ter um título, né? Selling the hardest decision of all. Vender é a pior, decisão mais difícil. Às vezes tu compra um ativo na hora certa, mas você não sabe onde vender. No caso de ações, por exemplo. Ou índices. Índices é basicamente você investe em várias ações ao mesmo tempo. Fundos, por exemplo. Tem que ver quais são os fundos, os ativos que estão ali, né? Então, tem índices, por exemplo, que focam nas melhores empresas. Ou empresas de um setor específico. A empresa só do Japão. O índice só da empresa da Europa. Então, tu acha que no geral a Europa vai crescer no futuro. Então, você investe no índice. Esse livro ele não recomenda tanto índice. Teve o livro que eu li anteriormente, que é do criador do índice. Desses índices, né? E índice, eu creio que não é algo que deve se pôr muito. Eu creio que um portfólio normalmente tem que ter cash, normalmente euros e dólares. É dinheiro, né? Títulos, ações e talvez um rate da vida, investir em mercado imobiliário da vida. Imobiliário acho que sempre faz sentido porque o imobiliário sempre aprecia, né? Então, investir em coisas que tem um lastro bom em mercado imobiliário é bom. Ações de empresas de área farmacêutica, minerária, enfim, coisas que não muda a inelasticidade delas, né? Sempre vai ter retorno, então é meio que mais seguro. Então essas, na minha opinião, são as primárias, né? Então sempre tem que ter uma empresa farmacêutica, alguma coisa ali, numa coisa mais inelástica, né? Então as pessoas compram remédios da mesma forma, né? Sempre, né? Então tu tem uma demanda contínua. Então a empresa nesse setor, elas têm uma estabilidade maior normalmente. E depois para aquelas que você tem um estudo mais aprofundado, uma tese da vida, NVIDIA. Empresas no exterior normalmente. Então uma empresa tipo Siemens da vida. Eu conheço algumas empresas, por exemplo, na área de elétrica da Alemanha que são muito boas, que exportam para todo mundo. Cara, mas sabe o que as pessoas normalmente não olham? Cazaquistão, por exemplo. Uzbequistão, perto ali do Mar Cáspio. Tem no Mar Cáspio bastante hidrocarboneto, cara. Então alguém que investe em petróleo, investir em empresas nessas áreas que podem ter uma chance ali de crescer em relação à sua reserva de hidrocarbonetos ali no mercado de petróleo. Eu creio que essas áreas ali perto do Mar Cáspio, onde tem mais hidrocarbonetos, do ponto de vista geológico, né? Tem estudos que mostram que mais ali pra ponte não da Rússia, né? Mas do Mar Cáspio, da divisão ali, usando a lei dos mares como base, né? Olha a importância de você saber sobre esse tema. Direito, né? Internacional. Tu tem ali mais reservas com a parte do Cazaquistão, Uzbequistão ali. Acho que é Cazaquistão, na verdade, mais ou menos. Então, eles têm mais uma reserva maior. As empresas de petróleo ali, de hidrocarbonetos, elas têm chance de crescer no futuro por conta dessa reserva. É muito. Então,
Tu tem empresas ali que podem ter crescimento futuro. Eu já vi notícias, por exemplo, do governo chinês investindo em empresas no Cazaquistão. Tu vê outros governos investindo nessa empresa. Tu vê empresas investindo nessa empresa nessa região. Só que por que ninguém olha pro Cazaquistão? Porque, né, ela tá numa bolha, né? Eu tava vendo Vagabond ontem, né? Que é o mangá aí, samurai. E o Monge Takuma fala, né? Normalmente, às vezes tá no mar, mas você vê o mar não te faz conhecer a vastidão do oceano, né? Então tu viveu a vida inteira naquele mar. Vamos supor que seja no mar Báltico. Tu viveu a vida dele, navegou ali, só ali. Nunca saiu do mar Báltico. E tu nunca viu o oceano, tu nunca viu o resto. Alguém que viu o resto sabe mais que você. Então o grande ponto é que tu precisa ver o oceano, né? Tu precisa saber que não existe só o Brasil, tá? Não existe só a Bovespa. Que é um lixo comparado a outras do mundo inteiro, né? Em relação a ações. Aí tu fala, não, mas lá tem que ter mais. Tem que ter dólares, tem que ter... Cara, o seu ganho vai ser o mesmo, cara. Porque se você investir proporcionalmente, tu vai ter o mesmo ganho. Se você for investir em reais. No fim é a mesma merda. O que importa é ser o yield. Então investir no exterior, claro que se tiver muita taxa, vamos supor que cobra imposto disso, aí dá merda, mas é muito melhor. E conhecer, né? Então, tu tem que focar no mercado específico e manjar desse mercado, ler livros sobre esse mercado. Então, ler tudo sobre criptocarbonetos, saber como funcionam as taxas de produção, como que funciona a produção de petróleo, a produção de amortização em relação a esse tema, que é importante. Como funciona o mercado de transporte de gasolina, de querosene, qual que é a demanda por isso ao redor do mundo. Quais são os países que mais compram? Quais são as flutuações de preço? Que plataformas ou softwares eu posso usar para ver volumes de transações do mercado? É importante. Dá para você ver contratos que estão acontecendo nesse exato momento. Usando ferramentas como o NOI, Mercantile Exchange. Gosto muito. Tu tem ferramentas que te dão dados sobre commodities que são importantes. Ok, as pessoas fazem mais shorts em que parte do ano? Ou longs, apostam que vai cair ou subir o preço. Todos esses dados, eles são relevantes. Tem que entender isso. Em commodities, no caso. Empresa é diferente, mas tudo depende do seu conhecimento naquele tema. Não adianta, você ter uma diversificação é um erro, na minha opinião. Buffett fala isso. Tem que focar nas coisas que você conhece e em poucas coisas. Então, a Berkshire Hathaway normalmente é 10 ações ali, no máximo. 15. Diferente de outros portfólios, tem 40, 120. Cara. Ah, mas eu tenho um alfa bom. Você, cara, mas no geral é mais fácil tu ter um alfa melhor com poucas. Então, diversificar o seu portfólio não é diversificar muito, é diversificar pouco. O que importa é que seu yield. E mesmo com compound interest, né? Mesmo com juros compostos, tem muito mais em poucos securities, poucos assets que você está investindo do que muitos. Então, se você pegar um monte de gato pingado e somar, no fim não vai dar o que aquela ação monstra que você viu que estava com um preço menor do que futuro, que você sabia que ia apreciar. Por exemplo, o Berkshire Hathaway investiu na Gillette, na Coca-Cola ao longo da história, e sempre apreciou. Aí a pessoa fala, nossa, mas Coca-Cola, Gillette, cara, são empresas tão estabilizadas. Mas é por isso que cresce, cara. Porque são estabilizadas. Por isso que aprecia o preço. Então, às vezes, é você ir contra a forma que a Wall Street pensa. Curto prazo, é só aquele... Ah, eu quero uma coisa mais exótica, né? Eu quero uma empresa, um IPO, né? Nada contra IPOs. Né? É o Initial Public Offering, né? Que é a empresa tá começando a entrar como empresa pública, né? Não de investimento privado, né? Mas o grande ponto desse livro é você ter uma noção mais de futuro. De se acostumar com pouco, se necessário, né? Prefere ganhar pouco do que perder muito. Qual é a maior regra no mercado de investimentos? Não perder dinheiro. É o que o Buffett disse. A maior regra do mercado de investimentos, não perca dinheiro. E o livro cita, né, o Buffett nesse contexto.
Então, ganhe pouco, ganhe muito, você tem que ter essa relação. Longo prazo. Eu creio que o médio prazo é justo. Eu não sou contra swing trade, por exemplo. Swing trade, se você ter conhecimento muito bom. Forex, eu creio que é muito bom, né? Então, se tem pessoas fazendo Forex, é porque tem pessoas ganhando com Forex. Isso é verdade. Que é o mercado de câmbio. Commodities, futures. Você tem que saber disso. Você tem que manjar sobre esse tema. Tem que manjar muito sobre esse tema. Não, tem value investing em todas as áreas de investimento. Você tem que manjar como aquilo funciona. E às vezes é uma furada. Fundos de investimento, às vezes. Mutual funds, ETFs. Às vezes é uma furada, cara. CDB. O CDB tá recebendo tanto por cento ao ano. Investe no título do Brasil, né? Vai lá, investe. Pode investir. Não olha pra yield curve. Essa é a minha dica, né? Você vai ver como vai ser bom se não olhar pra yield curve. Só lembra que normalmente saem em 20 dias, né? Normalmente as pessoas saem do título, né? Então todas essas coisas tem que manjar, né? Então a pessoa investe em título, vê um vídeo no YouTube. Aí eu vou investir em título do governo. O governo não quebra. Cara, se você investe em título e não sabe o que é uma yield curve, cara, você tá louco, cara. E o tempo de apreciação desse valor, os juros compostos que você ganha desse título ao longo de 10 anos, talvez seja muito menor do que o que você pode gerar em outras formas de investimentos. Então, normalmente, títulos é uma porcentagem da sua carteira, mas é uma porcentagem, 20%, vai, 30%. Tu tem que ter outros tipos de assets, né? É um ganho com um certo risk-free rate, mas tem flutuações de perda. E tem uma coisa chamada utility discount, né? Utilidade de desconto na economia comportamental. As pessoas normalmente prezam por coisas no curto prazo. Curto e médio prazo. Então tem uma relação hiperbólica de longo prazo, né? Então tem um estudo com. Teve um teste, né, com soldados americanos. A gente dá 5 mil agora ou 20 mil daqui a tantos anos. Todo mundo pegou 5 mil agora. Pô, mas se ele tivesse uma visão de longo prazo? Não, cara, a pessoa daqui a tantos anos, 50 anos, vamos supor. Cara, não sei nem se eu vou estar vivo, né? Como que eu vou desistir de 5 mil agora se eu posso? Eu poderia investir em outra coisa e ter mais retorno, de repente investir numa empresa. Tem várias formas de investir, você tem mais retorno do que um título. Então, um título é uma coisa mais segura, mas é uma coisa mais marginal, né? E normalmente se entende a yield curve pra você ter ganho ali. Então, pego um título de 10 anos e vendo depois de 3 meses. Ou um mês. É assim, não é. A pessoa não segura por 10 anos. Isso não existe. Então, juros, a inflação afeta isso daí. Enfim, tem que tentar entrar em notícias. Eu acho que em resumo é isso, né? É um livro muito bom, Margin of Safety. Eu não tinha lido anteriormente. E eu gostei bastante. E o próximo que eu vou ler e falar sobre é o Security Analysis, né? Do Benjamin Graham. Eu já li o do Intelligent Investor. Então esse é o próximo. Então é isso. Até o próximo episódio.